Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou o Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto intrigante. Será que existe uma hora certa? Será que existe um conjunto de situações que determinam a hora certa de vender call e vender put? Sabe por quê? Porque tem muita gente aí no calor da batalha tomando decisões erradas, vendendo call e vendendo put quando não deveria ter sido feito e depois enrolado para poder sair dessa situação. Então, o que nós vamos estudar hoje é exatamente isso, tá? Uma maneira, um fluxograma, uma regrinha, uma receitinha de bolo para a gente vender call e vender put. Então, vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá, vamos falar desse negócio de hora certa, jeito certo para vender call e vender put. É isso que nós vamos estudar hoje, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de contar com o teu like. Se você já conhece o Quero Taxa, já imagina que vem alguma coisa de qualidade por aí, deixa o teu like. Eu normalmente coloco só essa animaçãozinha aqui, né? Nunca peço like, mas hoje eu vou pedir o teu like. Não esqueça do seu like, que é muito importante para o Quero Taxa Opções. Tem muita gente tomando decisão na hora errada. Tem muita gente tomando decisão, principalmente nesses mercados, quando esticam e puxam muito para qualquer um dos lados, tomando decisões e depois se enrolando. Por exemplo, olha isso aqui. Na tela, então, a BOVA 11, um ativo que eu vou usar para a gente dar uma estudada sobre essa história de tomar decisão errada. E a BOVA vinha aqui de uma situação bem comportada aqui no meio do ano passado, né? Aqui, ó. De junho, julho, agosto, né? Batia, voltava, estava bem encaixotadinha aqui, ó. Tá? Muita gente poderia estar vendendo o call aqui em cima, imaginando que nunca ia chegar. Inclusive eu fiz isso. Eu vendi uma call ali, ó. Vendi uma call aqui, quando deu essa esticadinha aqui. Eu não acreditava jamais que a call ia chegar, né? Que a BOVA ia chegar aqui no 150, né? E realmente deu certo para mim, ó. Zerei no gain, nesse recuo, né? Tava tudo certo. Eu não tinha essa BOVA, eu fiz isso aqui de maneira bem controlada, né? Apesar de eu não ter, eu tinha o dinheiro para comprar aqui a R$150 a quantidade que eu vendi, né? Então eu estava coberto, né, no dinheiro, no financeiro, mas eu não estava com as BOVA na minha mão, né? Inclusive, recebi essa pergunta aqui nesta semana, né, dentro do treinamento que é top. Aliás, deixa eu aproveitar o gancho e dizer que o Quero Taxa Opções já tem o seu treinamento, é o Método que é top, onde nós mostramos uma metodologia para ganharmos dinheiro de maneira frequente e recorrente logo nas primeiras operações, tá? Então eu vou deixar o link para o treinamento fixado no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo. Mas o que eu recebi essa semana foi exatamente essa pergunta, né? Se você precisava ter realmente o papel na mão para vender call ou poderia ser apenas o dinheiro? Bom, pode ser o dinheiro, tá? Assim como eu respondi lá. Mas é complicado, é perigoso porque muitas vezes, quando somos desafiados, nós não temos o psicológico para tomar posição. Mas não é isso que aconteceu comigo nessa BOVA. Afinal de contas, né, o papel recuou, eu consegui zerar no gain aqui, né, eu tinha visto esse estocástico aqui já indicando sobrevendido, né, eu poderia dar uma puxada no papel, zerei e fiquei quietinho. Teve gente que não fez a mesma coisa, vendeu a descoberta e está passando por isso aqui, ó. BOVA 11 não para de subir, desafiando todo mundo que vendeu o call, né? E hoje nós já estamos aí não em 150, mas em 185 pontos, né? R$185, essa nossa BOVA 11. Imagina quem está descoberto e alavancado nessa situação, tentando rolar, né? Tentando rolar já dentro do dinheiro só para não ser exercido, esse tipo de coisa. Então, como que a gente evita estes problemas? É isso que nós vamos comentar aqui hoje, é isso que nós vamos fazer,
é mostrar uma receitinha, uma regra de bolo, tanto para call quanto para put, para evitarmos esses dissabores. Tá? Então, nós vamos começar na venda de call, né? Porque este exemplo aqui está mais fresco na memória, mas depois vamos para put. Então, é isso aqui, ó. Dá um print nesse negócio aqui, deixa esse negócio na tua tela e todas as vezes que você for vender uma call, você olha esse fluxograma que nós vamos estudar agora, tá? E veja se você pode ou não vender uma call. Então, dá uma olhada aqui, ó. O que nós vamos estudar então é um fluxograma de venda de call coberta, não venda call a descoberto. Nós acabamos de ver aqui um exemplo, um Bova 11, que disparou e pegou muita gente aí de calças curtas, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, para vender uma call, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos monitorar a nossa carteira. Porque nós temos o papel na carteira, né? Nós temos o papel ativo nas mãos, nós já compramos a ação. E aí, nós vamos verificar uma condição que é a seguinte, ó, nós temos algum ativo que está acima do nosso preço médio? Poxa, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Porque nós sabemos que a venda de call, se for para exercício, significa que nós temos que entregar um ativo. Se eu tiver que vender alguma coisa da minha carteira acima do meu preço médio, eu estou ganhando dinheiro, não estou perdendo. Ok. Agora, esse ativo que está acima do preço médio, eu tenho interesse em vender em algum momento? Eu tenho interesse em vender se existir uma condição boa? Bom, se eu tenho interesse em vender, eu posso dar uma olhada se ele estiver acima do preço médio, se eu quiser vender, se existe uma condição de strike e prêmio interessante. Apenas se essas 4 situações forem respeitadas, é que você pode vender uma call. Então, você tem que ter um papel em carteira, esse papel tem que estar acima do teu preço médio, você tem que querer entregar esse papel, caso ele vier a subir muito, tem que ter uma relação strike e prêmio interessante, e aí você está liberado para vender uma call. Se qualquer uma dessas aqui for negativa, você não pode vender call e vai continuar monitorando a tua carteira até que você consiga respeitar todas essas condições. Tá bom. E aí vamos lá, você vendeu uma call. O que você vai fazer agora? Você vai monitorar e verificar se essa tua call foi violada. Se essa tua call for violada, significa que, em mantendo essa condição, você vai vender este ativo no vencimento. Tá? Então, a tua call foi violada? Foi. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar se vale a pena uma rolagem. A rolagem é quando você recompra aquilo que você vendeu e vende para um próximo strike. Se valer a pena a rolagem, se você tiver uma rolagem positiva, né, é bom fazer uma rolagem. Você dá mais tempo para a operação e você ganha um pouco mais de dinheiro. Então, se você tiver uma call violada, assim que ela for violada e valer a pena, faça a rolagem. E aí continua a monitoração novamente dessa nova call, né? Você recomprou essa original e fez uma rolagem, né, vendendo uma nova, vai começar de novo esse monitoramento aqui. Agora, se você não teve essa call violada em nenhum momento, significa que esta call está dando certo, essa venda está dando certo, você está ganhando dinheiro. E aí, a depender do tempo, né, você pode até encerrar ou deixar que vire pó. Porque se a call não for violada, ela vai perder valor, perder valor, perder valor. De vez em quando, lá com 80%, 70%, você já pode resolver encerrar essa operação e acabar com tudo. Ou deixar, né, mais à frente, até que vire pó, e aí realmente acaba essa tua operação, esse teu compromisso de vender esse ativo via venda de call. E aqui também, né? Se a sua call for violada e não valer a pena a rolagem, aí vai para o natural, que é o quê? Você vai deixar exercer e você vai para o fim da operação. Mas vai deixar exercer? Vai.
Porque você não tinha um ativo acima do preço médio? Você não tinha interesse em vender esse ativo? Você não tinha um strike em prêmio e prêmios em condições interessantes? Pois é, então o natural aqui é deixar exercer. Tem gente que não faz isso aqui de forma correta e aí fica aqui, na briga para não exercer. Tá? Então, se você fez tudo correto, tá? Esse fluxograma aqui pode te ajudar. Esse fluxograma aqui mostra, né, que a coisa não vai ser perigosa, né? Vai ser muito natural. Tá? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você está vendendo call, um dia você vai ser pego. Quem diz que nunca é exercido está mentindo. Aquele teu influencer preferido lá que fala que nunca é exercido, acerta todas, não é verdade. Nós vamos ser exercidos em algum momento. Nós vamos ser exercidos tanto na de call quanto na perna de put. A perna de put é muito parecida, inclusive. Tem alguns ajustezinhos só em alguns termos, mas a essência é muito parecida. Olha só. Vamos começar então a estudar esse fluxograma de venda de put, mas é venda de put coberta, tá? Não venda put de forma descoberta. Quando eu digo coberto, você tem que ter um dinheiro em renda fixa com liquidez, para você poder vender put e aí ter o dinheiro para comprar o ativo caso venha dar exercício. Não venda put alavancada, não venda put de forma descoberta. Tenha o capital para comprar o ativo. Mas que ativo? O ativo que nós vamos monitorar no mercado. Tá? Então nós vamos verificar o mercado, nós vamos monitorar se existe alguma distorção. Algum ativo que caiu demais, algum ativo que teve uma barra gigante, né, vermelha, um ativo que teve as puts valorizadas. E aí, a pergunta seguinte é essa aqui, ó. Esse ativo que teve alguma distorção, interessa comprar? Esse ativo que teve uma distorção é uma empresa boa? Uma empresa que tem um histórico bom e que passou por um momento de estresse? Ou é uma empresa que dá prejuízo constante? Poxa vida, se é uma empresa que dá prejuízo, não me interessa comprar o ativo, então não é isso que eu quero. Eu quero uma empresa que tenha alguma distorção, que seja boa e que eu queira comprar, eu tenho um interesse de comprar. Nesse caso, dá para a gente verificar a relação strike e prêmio, né? Se estão interessantes. E aí começa a ficar muito igual agora a venda de call que a gente acabou de ver. Se tivermos, então, o dinheiro na mão, se tivermos uma distorção, se tivermos um ativo que a gente quer comprar, se a relação strike e prêmio estiver interessante, podemos vender a put. E aí vai começar igualzinho, né? Mas se qualquer uma dessas aqui, a resposta for não, nós não vamos fazer nada. Puxa, mas tem um ativo ali que tá jóia, tá aqui, tá pagando um prêmio, nossa, um prêmio danado aqui, mas é um papel que eu não queria ter na carteira. Não venda put. Ah, mas esse papel aqui é muito bom. Ele é muito bom, só que ele custa lá R$80. Puxa vida, R$80, um lotezinho é 8 mil, eu não tenho 8 mil. Não venda esse ativo. Você precisa encaixar o teu financeiro, você precisa encaixar o teu interesse em comprar o ativo, você precisa encaixar uma situação de mercado de strike e prêmio interessantes. Caso contrário, continue monitorando o mercado até achar essas condições. E aí é igual, né? Vendeu o put, você vai fazer o seguinte, verifica lá. A put foi violada? Bom, se a put foi violada, ok. O que você vai fazer? Você vai verificar se tem uma rolagem válida, igualzinho da call. Se essa rolagem for positiva, se essa rolagem melhorar o teu strike, faça a rolagem e continue a monitoração. Agora, se a put não foi violada, a operação está dando certo. E aí você pode decidir encerrar antes ou deixar virar pó. Eu não gosto de deixar virar pó, tá? Eu sempre encerro antes. Porque esperar até o fim, né, é perigoso. E normalmente eu preciso de liberar notional, né? Eu preciso diminuir a pressão sobre aquilo que eu tenho comprometido na venda de put, né? Ou estratégias de débito, né? Então, assim que tiver ali
70%, às vezes 80%, né? Eu já encerro a minha operação. E aqui é a mesma coisa. Se na hora que você foi violado, né, a put foi violada, a rolagem não valer a pena, o que vai acontecer? Tranquilo, deixa exercer e compra o papel. Compra o papel via venda de put, porque era um papel que você tinha interesse em comprar. Um papel que tem fundamento que te agrada, um papel que te agrada. Fazendo desta forma, nós não vamos ter problema vendendo put. Percebeu como dá para evitar problema? Mas para evitar problema, nós temos de ter decisões que vão sendo tomadas de forma sucessiva e de forma correta. O que não dá é para a gente se lançar no mercado e depois ver o que vai dar. Aí realmente vai ter problema. Olha só, se você se interessou, tá? Em vez de dar um print aí no YouTube, vai ficar minha carinha ali em cima te atrapalhando, manda um e-mail aqui pro Quero Taxa Opções que eu mando esses 2 slides aí para você poder estudar melhor aí na tua casa, tá? Fique tranquilo. E se você, inclusive, gostou e quer se aprofundar nesse tipo de conceito aqui no mercado de opções, eu vou deixar um outro vídeo aqui no final, um cardzinho aqui que tem tudo a ver com esse vídeo e vai te ajudar também a amadurecer aqui no mercado de opções para poder operar de forma constante e sem problemas. Bons estudos, bons trades, muito boa sorte e um forte abraço.